Olá, meus amigos, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Olha, que tragédia! Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre esse livro aqui. E eu confesso pra vocês que eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira, tá? São 6 horas e 52 minutos de uma terça-feira, certo? Hoje é dia 23 de janeiro. Não sei quando o vídeo vai sair, mas estou gravando nesse dia. Eu terminei a leitura desse livro no domingo e eu estou desde domingo à tarde pensando como que eu vou falar sobre esse livro com vocês. Porque naquele vídeo do Greenwich Park, que eu considerei como a minha pior leitura até o momento, neste ano, eu acabei deixando minhas emoções aflorarem, né? E fui enérgico demais assim na minha fala e tal, falei algumas coisas um pouquinho exageradas, mas a minha sinceridade ali foi completamente real, tá? Eu detestei aquela leitura, foi um livro assim desastroso. E eu nunca imaginei, né, eu nunca passaria pela minha cabeça que eu encontraria uma outra leitura pior do que aquela tão cedo na minha vida. E foi o que aconteceu com a leitura de A Garota do Lago. Eu coloquei uma imagem no Stories, lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, faça isso, tá? Tem o link aí na descrição, meu Instagram. E eu sempre coloco lá as leituras atuais que eu estou fazendo e tudo mais, né? Sempre que sai um vídeo eu também anuncio por lá. E aí, eu coloquei uma foto de A Garota do Lago lá. E teve um seguidor que disse que ama o livro. Ah, eu amo esse livro, tal. E aí eu até comentei, né, com ele. Acho que tem uma goteira aqui no meu quarto, mas tudo bem. Depois eu vejo isso. E aí, tá chovendo pra caramba aqui, nesse momento. E aí eu comentei com ele que eu já estava lendo, já tinha lido alguns capítulos e que por enquanto a história não estava lá, essas coisas, né? E no mesmo momento, no mesmo story, um outro seguidor, né, um outro camarada, comentou que, assim, me desejou sorte, porque o livro era horrível, era uma bomba. Eu fiquei meio, né, um dizendo que o livro, que ama o livro, o outro dizendo que o livro é ruim. Com quem que eu vou concordar? Infelizmente, eu tive que concordar com um camarada que disse que eu precisaria de sorte para ler esse livro. Olha, se você tem esse livro na sua estante e ainda não leu, se você pretende comprar esse livro por causa do preço dele, eu te aconselho a você mudar os seus pensamentos, tá? Neste momento ele está custando R$ 23,18. Com esse dinheiro aqui você pode comprar 1 kg de feijão, 1 kg de açúcar e meio quilo de batata, porque batata tá olho da cara, né? Tá quase R$ 10 o quilo aí, né? Ou então você pode comprar um X-tudo, né? Com uma coquinha lá na esquina, né, da sua rua. Toda esquina de bairro populoso no Brasil tem uma vendinha, né? Uma carrocinha e tal. Alguém que vende hambúrguer, cachorro-quente, pipoca, não sei. Qualquer coisa que você comprar com esses R$ 23, você vai estar fazendo um negócio muito melhor do que comprando esse livro. Gaste esse dinheiro com coisas melhores, tá bom? Só te dou esse conselho. Se por acaso você já gastou o seu rico dinheiro comprando esse livro, você tem duas opções. Ou você assiste esse vídeo e desiste de ler o livro, e faz de conta que nunca aconteceu isso, que você nunca gastou seu dinheiro com ele. Ou você não assiste esse vídeo e leia o livro e depois você assiste o vídeo para ver se você concorda comigo ou não, tá? Você tem essas duas opções. Por quê? Porque nesse vídeo aqui, a intenção desse vídeo é convencer as pessoas a não comprarem, não gastarem dinheiro com esse livro aqui. Porque esse livro aqui é, tipo assim, é o pior livro dessa década. Gente, é uma coisa tão mal elaborada, tão mal escrita, tão mal... Parece que o autor escreveu esse livro aqui, em primeiro lugar, parece que o autor tem 10 anos de idade. Não parece que o autor, o Charlie Donnelly, é um homem adulto que, creio eu, já leu vários e vários livros ao longo da vida e que talvez, creio eu também, tenha feito cursos literários para poder escrever o livro, tenha contado com o apoio de pessoas, de profissionais, né, para revisar o livro, para aconselhá-lo. Ó, corta isso daqui, muda aquilo ali, né, olha, aqui não está tão bem escrito, então escreve de novo. Eu acredito que tenha acontecido isso com ele. Mas quando você lê o livro, parece que não. Parece que o cara tem 10 anos de idade, parece que ele só leu um livro na vida e não sabe, não entende nada de escrita de livros. Parece que ninguém aconselhou esse cara, parece que pegaram o primeiro rascunho dele, tipo assim, ele escreveu a primeira versão do livro, não revisou, não mudou nada, não viu o que estava bom, o que estava ruim, entregou para a editora pegou e já lançou. Parece que isso que aconteceu com esse livro aqui.
Porque eu não consigo acreditar, que profissionais, tá? E não estou acusando ninguém da Faro, apesar de que, né? Ainda vou chegar lá, ainda vou falar sobre a Faro. Mas deixa eu ver qual foi a editora que publicou esse livro nos Estados Unidos, certo? Se é que tem aqui, né? Bom, não tem as informações de com quem eles negociaram, né? Com quem a Faro negociou para contratar a compra desse livro. Não sei qual foi a editora que publicou esse livro lá nos Estados Unidos. Mas com certeza é um povo assim que não tem muito capricho não, porque, gente, parece, como eu já falei, parece que o autor escreveu, né, a primeira coisa que veio na cabeça, botou tudo lá no papel, pegou aquilo, aquela primeira versão do livro, aquele primeiro rascunho, e já entregou e já mandou para publicação. Porque não tem, sabe, não tem refinamento nenhum nisso aqui, nem na trama do livro, nem na história, na escrita, nada. E eu não confundam, tá? Não estou me referindo a uma escrita complicada, uma escrita rebuscada, cheia de palavras difíceis. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a um livro bem escrito. E um livro bem escrito é um livro que o leitor vai pegar, vai ler aquele texto e vai pensar assim, cara, que coisa bem feita, sabe? É um livro bem escrito não precisa ter palavras difíceis. É bacana que tenha uma palavra aqui, outra ali, pra gente enriquecer nosso vocabulário, né? Enquanto a gente está lendo. Mas não é palavra difícil que torna um livro bem escrito. O que torna um livro bem escrito é você ler aquele texto e pensar assim, essa pessoa aqui soube o que estava fazendo. E não é esse pensamento que eu tive, né? Não é esse pensamento que vem na minha cabeça quando eu li esse livro aqui, quando eu terminei de ler esse livro. A impressão que me dá é que o Charlie Donlea é um escritor amador. Que, sei lá, parece, assim, teve uma época da minha vida em que eu postei algumas histórias minhas no Wattpad. Não sei se vocês sabem sobre esse site, que esse site existe. É um site em que qualquer pessoa, profissional ou não, pode publicar histórias lá. Desde uma criança de 10 anos de idade, ou 13, que eu acho que tem que ter no mínimo 13 anos para usar o Wattpad, até uma pessoa de 90 anos de idade, né? 100 anos de idade, pode postar um livro lá. Uma história, um conto, qualquer coisa. Então, tipo assim, eu postava minhas histórias e eu interagia com as pessoas que liam minhas histórias. Algumas delas também escreviam, né? E aí eu lia também alguns textos deles para dar aquele apoio. E eu me senti, enquanto eu estava lendo esse livro, eu me senti lendo o livro dessas pessoas. Que são pessoas que não tinham, assim, buscado informações sobre como eu escrever um livro, sobre como estruturar uma história, sobre como revisar o livro para tornar o texto melhor. Parece que ninguém fez uma leitura crítica. Parece que não teve um leitor beta, um amigo que fosse, né, lendo aquele livro e dizendo, olha, tá ruim aqui, tá mal feito aqui, melhor aqui. E parece que é o que aconteceu com esse livro aqui, né? Já expus aqui minha opinião sobre esse livro. Esse livro é uma bomba, é a coisa mais mal escrita e é a história mais ridícula, mais assim, sem pé nem cabeça que eu já li na minha vida, tá? E aí, vamos agora para a história, tá bom? Me desculpem aí, porque eu estou resfriado. Ainda estou resfriado. Claro que não vai aparecer aí pra vocês, mas volte e meia eu assoo o nariz aqui, depois eu corto na edição e é assim que a gente segue a vida, né? O que importa é que eu tenho que gravar vídeos pra vocês. E aí, eu vou fazer agora, já expus minha opinião, certo? Agora eu vou meio que apresentar um pouquinho da história pra vocês, sem spoilers, para quem ainda pretende ler o livro, independentemente da minha opinião ou não, tá? Independentemente de você dar crédito ou não ao que eu estou dizendo. E aí depois que eu comentar sobre o que é a história, sobre a proposta do livro, aí eu converso com vocês sobre por que eu detestei esse livro. Por que eu considero que esse livro aqui é o pior livro contemporâneo já lançado na história da literatura mundial. Vamos lá. A história de A Garota do Lago fala sobre uma jovem que está ali no finalzinho da sua faculdade, uma jovem chamada Becca Exley, ou Exley, deixa eu ver aqui. Mas o nome dela é Becca, tá? O mais importante é isso. Mas é Eckersley, né? O nome dela, o sobrenome dela. Ela faz faculdade numa universidade chamada George Washington. Ela tem ali os amigos dela na faculdade e tudo mais, o Brad, o Jack e a Gale. E ela tem os pais dela. O pai dela, inclusive, é um advogado super respeitado e tudo mais, que quer, né, alçar
ao posto de juiz. É também um homem muito rico e também controlador, etc. E a Becca, ela tá ali vivendo a sua juventude e tudo mais, né? Curtindo a vida. Também se esforçando na faculdade, até porque ela pretende fazer a pós-graduação dela numa faculdade maior, melhor, né? Que pertence a um grupo de faculdades particulares lá dos Estados Unidos chamada Ivy League, que é, tipo assim, as faculdades top de linha, né, dos Estados Unidos. E ela pretende, né, ser aceita numa dessas faculdades para fazer a pós-graduação dela. Ela e os seus amigos, né, seus grandes amigos. O Jack, o Brad e a Gail. E aí, num certo dia, né, a Becca, essa garota, ela é assassinada brutalmente. E aí começa então um mistério, porque ela morre numa cidade chamada Summit Lake, que é uma cidadezinha assim, completamente pacata, onde nada acontece. Ninguém dá um beliscão em ninguém lá, né? É violência zero praticamente. É um paraíso aquele lugar. Tem um lago lá muito bonito, tudo mais, tem uma cachoeira também, que é meio que um ponto turístico da cidade. E os pais dela têm uma casa de palafitas na beira de um lago, nesse local, nas montanhas, ali de Summit Lake, e ela estava sozinha nessa casa para estudar, para a faculdade e tudo mais, e para relaxar um pouco. E aí aparece um homem à porta dela à noite. Ela conhece esse homem porque ela deixa ele entrar na casa dela, e esse homem acaba com ela, acaba com a vida dela da pior maneira possível. E aí começa um mistério então, né? Quem que fez isso? Por que que esse homem fez essa crueldade toda com ela? E quem é essa pessoa? E aí vem toda a questão da polícia estar investigando e tudo mais. Só que a polícia local, ela meio que é impedida de concluir a investigação, de prosseguir na investigação, e a polícia estadual toma o caso para si, passa a cuidar do caso, da investigação. Além da investigação da polícia, uma personagem chamada Kelsey, que é jornalista, e ela escreve numa revista chamada Events, tenho quase certeza que é isso, ela vai até essa cidade, ela é enviada até essa cidade pelo editor da revista dela para fazer uma matéria, ser uma das primeiras pessoas a fazer uma matéria sobre esse caso, sobre o assassinato de Becca Exley. A mídia está começando a dar visibilidade para esse caso e esse editor dessa revista quer que a revista dele, né, seja uma das primeiras a trazer um artigo, uma matéria sobre esse assassinato. E a Kelsey vai até lá. Ela está se recuperando de uma situação muito ruim que ela passou. Depois eu vou explicar um pouco mais a respeito disso, na parte com spoilers. E ela vai até lá, ela passa a conhecer algumas pessoas ali nessa cidade. E ela começa a investigar, certo? O que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E o que dá pra contar sem spoiler é até aqui, tá? Bom, por aí você imagina assim, deve ser um bom livro de suspense, né? Uma boa proposta, tem um assassinato, né? Tem um mistério, alguém cometeu um crime, por quê? Né? Quem é? Qual a identidade, né, do assassino e tudo mais. E você começa então a leitura do livro. Agora eu vou destrinchar a história desse livro, tá? Virão inúmeros spoilers a partir daqui no vídeo, então se você ainda não leu A Garota do Lago e pretende ler um dia, tá? Não assista o restante desse vídeo. Depois que você tiver lido, você volta e termina de ver essa resenha, tá? Vamos lá, vamos destrinchar esse livro aqui para eu provar para vocês por que esse livro é ruim. É péssimo, é terrível. O pior livro da literatura de ficção atual, contemporânea, já lançado no mundo inteiro. Já começa pela capa, tá? Vamos começar pela capa. Os problemas que tem aqui nessa capa, tá? O título do livro é A Garota do Lago. Não tem pé nem cabeça esse título, porque ela mora de frente para um lago? Mora de frente para o lago, mas não tem nenhuma relação profunda dela com o lago. O lago da cidade não tem importância alguma na trama, só tá ali, existe um lago, ali, e ponto. Se ela tivesse sido assassinada e tivesse sido jogada no lago, o corpo dela tivesse sido encontrado lá, tudo bem. Aí haveria uma conexão dela com o lago da cidade, mas não tem nada, sabe? O lago tá ali só de enfeite na história, tá? E aí, vamos lá. Aqui em cima tem um blurb, que é como se chama esses comentários que autores, já publicados, fazem sobre um determinado livro. Eu não faço a menor ideia, se você conhece, diga aí nos comentários, né? Que livro ele escreveu e tudo mais.
eu não faço a menor ideia de quem é esse camarada aqui. Steve Berry, tá? Diz aqui que ele é autor best-seller do The New York Times, mas eu não sei quem é essa criatura, tá bom? Nem parei para pesquisar. E aí, ele diz assim, sobre esse livro. Uma estreia emocionante. Definitivamente é o surgimento de um grande talento. Eu sinto te dizer que ele está mentindo nesse blurb, tá bom? É uma estreia, é um livro de estreia. E, repito, né? Existem autores que se dão muito bem nos seus livros de estreia porque eles se preparam para escrever um livro. Porque eles estudam, fazem cursos de escrita criativa, escrevem um livro com empenho, com dedicação, com planejamento, com imaginação, com originalidade, né? E aí eles conseguem escrever um bom livro já no seu primeiro livro, certo? Contam com o apoio de agente literário, contam com leitura crítica, contam com o apoio dos seus editores para refinar aquele livro, para lapidar aquele livro, para consertar os defeitos daquele livro. Porque todo livro, quando é escrito, o primeiro rascunho de um livro, ele vai ter defeitos, ele vai ter problemas. O autor, ele não vai conseguir fazer um livro perfeito na sua primeira versão. Ele vai ter que reler aquele livro, reescrever aquele livro, mudar um diálogo aqui, um parágrafo acolá, cortar um capítulo inteiro se for necessário, eliminar um personagem, etc, etc. Eu falo com propriedade porque eu escrevo livros e eu já revisei meus livros 1 milhão de vezes. Então, assim, exatamente por isso, para entregar para as pessoas a melhor versão possível das minhas histórias. E olha que eu escrevo infanto-juvenil, hein? Se eu escrevesse livros para adultos, aí mesmo que eu teria muito mais neura com esse tipo de coisa, né? Em estar entregando a melhor versão do meu livro para as pessoas. O que me dá a impressão de que não aconteceu com isso aqui, tá? Com essa história aqui. Não tem emoção nenhuma nesse livro, então ele está mentindo. Não é uma estreia emocionante. E aí depois ele diz, definitivamente é o surgimento de um grande talento. Se essa pessoa aqui, Steve Berry, considera a escrita desse livro aqui como um exemplo de grande talento, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa muito errada. Porque não tem talento nenhum na escrita desse livro. Na trama desse livro não tem. Que talento que tem aqui? Não tem. E aí vem esse selinho aqui de primeiro mais vendido da Veja, única e exclusivamente porque esse livro aqui está sendo vendido na Amazon com um desconto assim absurdo. O preço de capa dele é R$ 59,90, mas você nunca vai ver esse livro lá por esse preço. Por exemplo, eu mostrei para vocês que neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele custa R$ 23,00. Já esteve por 10, já esteve por 8, já esteve por 18. Quando eu comprei, estava, se eu não me engano, R$ 15,00. E é por isso que ele chegou a ser um dos livros mais vendidos da Veja. Porque se ele fosse vendido só pelo preço de capa, por R$ 59,90, ele não teria vendido metade do que ele vendeu. Porque vender por boca a boca seria muito difícil. Esse livro só vendeu por causa do preço, tá? Muita gente só comprou por impulso porque é barato. E a maioria não leu. Ainda está lá, guardado em algum lugar, em casa. E aí vem essa outra frase aqui embaixo que diz assim: sem inimigos nem suspeitos, apenas uma pessoa cheia de planos que estava viva num dia e no outro é encontrada morta. Isso aqui é verdade, né? Mas não quer dizer nada, não significa nada isso daqui. E aí vem a sinopse do livro, né? Tem algumas outras opiniões aqui que eu também considero completamente mentirosas, tá? E também são de autores que eu não faço a menor ideia de quem são. Robert Dugoni, Emily Blacker, não sei quem são essas pessoas. A gente começa então o livro, certo? O primeiro capítulo do livro... e o capítulo sempre se inicia assim, ó. Vou mostrar para quem nunca folheou esse livro. Vem o nome da personagem principal daquele capítulo, no caso aqui é a Becca Eckersley, o lugar onde ela está, Summit Lake, a data e o que está acontecendo naquele dia. No caso aqui, a ocasião de sua morte. E aí, no capítulo 1 desse livro, a gente tem a Becca indo para essa cidade, Summit Lake. Ela quer meio que dar uma aliviada na sua mente das coisas que a estão perturbando. E tem aqui nos primeiros parágrafos a seguinte frase, olha só. A revelação de seu segredo de longa data aliviou a pressão, permitindo-lhe relaxar um pouco. Enfim, Becca acreditou que tudo daria certo. Você lê essa frase aqui no primeiro parágrafo, você imagina assim: nossa, ela guarda um segredo, ela contou esse segredo para alguém. Que segredo será esse? Deve ser uma coisa assim terrível. Ela deve estar escondendo algo bombástico, algo que vai abalar as estruturas de alguém, que vai, sabe? E aí você fica com isso na cabeça, né? Quero saber qual é o segredo dessa garota. E aí ela vai para casa dela e tudo mais. Tem a descrição, né, do ambiente, da casa, dos arredores.
E aí, começa então, já na página 6, no caso, né, na segunda página em que o livro começa, já começa a agressão, tá? E aí vem aqui uma página inteira, né? Uma página e meia inteira, na verdade duas, né? Quase 2 páginas, de agressão a essa personagem, tá? Entra o rapaz lá e faz uma devassidão com essa garota aqui, certo? E com a casa também, ele sai arrebentando tudo, destruindo tudo, enquanto está agredindo ela. É uma descrição assim de extremo mau gosto, né? A maneira como ele descreveu toda a situação aqui. E tem também uma coisa assim que me deixou muito chateado também, né, nesse livro, que é uma das causas que me leva a crer que ele é um livro péssimo, mal escrito, horrível, é o uso do estupro na trama. Aqui nessa cena inicial do livro, a Becca vai ser estuprada. Além de ser agredida, espancada, ela também vai ser estuprada por esse camarada que entrou na casa dela e que começa a fazer isso com ela. E aí vai ter uma personagem no capítulo 2 sendo introduzida, uma personagem chamada Kelsey Castle, que eu comentei com vocês, que é a jornalista, né, de uma revista lá, que é a revista, deixa eu ver se tem o nome dela aqui, deve ter na próxima página. É Evans, acho que é Evans. Cadê o nome da revista? Mas é isso aí. Se aparecer aqui eu confirmo, mas é esse o nome da revista. Essa personagem aqui, que é a outra personagem principal do livro, né, as duas são as principais, a Becca e a Kelsey, ela também foi estuprada. Ela estava caminhando num bosque e um homem foi e agrediu ela, né, estuprou ela e ela passou por esse trauma, por essa situação terrível e estava de licença do trabalho. Ela ia ficar 1 mês e meio fora do trabalho e ela volta antes do final desse 1 mês e meio, antes dessas 6 semanas de afastamento para se recuperar, né, psicologicamente dessa situação. E ela volta, esse capítulo aqui, 2, é, assim, tem vários exemplos aqui de como esse livro foi mal escrito. Mas esse capítulo 2 é uma completa aberração, a escrita desse capítulo aqui. Outra coisa, os diálogos desse livro são terríveis. São os diálogos, assim, parece que foi uma criança que escreveu os diálogos desse livro aqui, porque não é possível. Não entra na minha cabeça que foi um autor adulto que escreveu isso aqui. De tão ruim, né, que são os diálogos desse livro. Eu leria esse capítulo inteiro aqui se eu não fosse receber um strike por violação de direito autoral e tal, né, por ler um trecho de um livro sem autorização da editora. Leria ele inteiro para vocês verem como é ruim, como é mal escrito esse capítulo, e não apenas ele. Várias outras partes do livro também são muito mal escritas, tá? Principalmente os diálogos. Mas, se você um dia for a uma livraria, leia o capítulo 2, para você ver como é mal escrito esse livro. E aí, ela chega no trabalho, na sede dessa revista, ela entra furtivamente, como diz aqui no texto, entrou furtivamente pela porta de trás e subiu pela escada. Ela não foi nem no elevador. E isso bem cedo, de manhã cedo, tá? Ela fez isso para que os outros funcionários da revista, que nem estavam lá, eles ainda iam chegar, né? Ela está entrando furtivamente, assim, às escondidas, para as paredes, porque não tem ninguém lá no prédio ainda, né? Ela vai entrando e chegando de mansinho, né, até o seu escritório, porque ela não quer ser tratada pelos colegas dela de trabalho, como uma coitada, uma pessoa que foi, né, violada, etc, etc, né, e que está, né, afetada psicologicamente por isso, tudo mais. Ela não quer ser vista eternamente como uma vítima, apesar de que ela ainda não superou essa situação. E aí ela entra no escritório dela e o chefe dela, o editor dela, está lá esperando por ela. Eu me perguntei, como esse cara tem telepatia? Esse cara estava vigiando ela, ele é um stalker, ele botou uma câmera na casa dela ou no carro dela e sabia que ela ia trabalhar naquele dia, porque teoricamente ela teria que voltar para o trabalho 2 semanas depois. Então como que ele sabia que ela ia estar ali? Ele já estava ali esperando por ela. Ele ia ficar 2 semanas sentado ali no escritório dela esperando ela voltar para dar a missão para ela de ir até uma cidade. Olha só como foi mal planejada essa cena. O editor dela, que ela, inclusive, diz depois que vê ele como um pai, pega ela, envia ela para Summit Lake, porque ela tem que ser a pessoa que vai criar o artigo sobre a Becca, uma jovem que foi morta e, antes de ser morta, foi estuprada. Sendo que aquela pessoa, aquela jornalista que você vai enviar para cobrir esse caso, também foi estuprada recentemente. Você vai fazer ela reviver o seu trauma através do trauma de uma outra pessoa? Você vai dar essa missão para ela? É igual você pegar um funcionário que, sei lá,
levou um tiro, e aí você vai pegar ele e vai mandar ele fazer uma reportagem sobre alguém que foi baleado. Você vai reviver os traumas daquela pessoa na vida de uma outra pessoa. Você vai mandar aquela pessoa por um mês para uma cidade para ela ficar ali, né, remoendo toda a situação de violência que ela também passou. É uma coisa assim que não faz o menor sentido. Não faz sentido porque o autor não pensou direito nessa cena, tá? Não planejou direito isso daqui. E aí, é muito piegas, é muito capenga, é muito tudo, né? Nesses sentidos aí. O diálogo deles, sabe? É uma coisa assim, dá vontade de rir. Lendo esse diálogo aqui, tá? Entre duas pessoas adultas. E aí ela vai, certo? Ela não queria, mas imediatamente ela aceita, tá? Ela aceita, vai até lá. Ele ainda diz que tá mandando ela pra lá pra ela descansar, pra ela fugir daquela situação. Como que ela vai fugir da situação, do trauma dela, da violência que ela sofreu, se você vai mandar ela investigar um caso em que a pessoa que foi assassinada passou pela mesma situação que ela, também foi violentada igual ela? Como que ela vai superar o problema dela se ela vai ter que passar dias pensando num problema semelhante de outra pessoa? E aí tá, ela vai pra essa cidade, e aí o livro vai intercalando entre as cenas do passado da Becca, vai mostrando, né, uma retrospectiva 14 meses antes da morte dela e vai, né, avançando até a noite da morte dela, certo? Vai mostrando ela, a vida dela na universidade, e são capítulos assim que não tem nada, sabe? É ela conversando com os amigos sobre o curso, sobre a faculdade, sobre a amizade, sobre o que eles vão fazer no Natal, sobre para onde eles vão, para isso, para aquilo. Aí, sabe? Sobre também questões sexuais entre eles, de que eles são amigos, então eles não podem se relacionar, meio que tem essa regra ali entre os quatro, para não estragar a amizade, etc, etc. Esses capítulos da Becca na faculdade não tem nada, não acontece nada. É uma coisa insossa, uma comida sem sal. Pensa num arroz sem sal, num feijão sem tempero, num macarrão sem molho. São esses capítulos aqui, da Becca na faculdade, tá? Não acontece literalmente nada, nada. Esse livro aqui, o autor tentou fazer 3 livros num só. Ele tentou fazer um drama. Esse vídeo vai ficar gigantesco, tá, gente? Me desculpem. Ele tentou fazer um drama, não conseguiu, porque o drama desse livro é fraquíssimo, é uma coisa assim chula, né? Ridícula. Tentou fazer um romance aqui, também não conseguiu, porque o romance da Becca, na verdade, com o Jack não tem química nenhuma, não tem, é uma coisa assim, sabe? Olha, e aí tentou fazer um suspense e também não conseguiu, porque não tem suspense nesse livro. Não tem mistério nesse livro. Não tem reviravolta de verdade nesse livro. Não tem construção de suspense, de nada nesse livro. Tem um monte de capítulos aleatórios da personagem vivendo a rotina dela. Uma rotina sem graça nenhuma, onde nada acontece. Assim, nesse núcleo da faculdade, a reviravolta que acontece é literalmente o autor revelar qual dos dois garotos, ou o Brad ou o Jack, que a Becca está namorando. Essa foi a reviravolta, assim, né? Porque ele vai induzindo que ela tá meio que se apaixonando pelo Brad, porque eles chegam até a dormir juntos na mesma cama, mas não rola nada. E ele tá se apaixonando por ela, e ele quer se declarar pra ela, e ele até rouba uma prova pra ajudá-la, né? Porque ele não quer que ela tenha uma nota ruim, e isso atrapalhe ela, né? Na ida dela para uma faculdade melhor, para fazer a pós-graduação. Ele é extremamente apaixonado por ela. E aí tem a reviravolta desse núcleo da faculdade é você descobrir que ela não gosta dele, que ela gosta do Jack. Que eles estão namorando às escondidas. Aí depois tem uma outra reviravolta dela com esses amigos aí, em que o Brad, ele se enforca, né? Ele faz isso com a própria vida, ele ia tirar a própria vida. E aí, o livro, outra coisa que me deu uma raiva terrível enquanto eu estava lendo isso daqui. O livro dá a entender, porque o livro não especifica o que aconteceu depois com o Brad. A gente vê a cena da Beck. Nossa, vocês veem que é Beck, é Becca. Da Becca e do Jack. Acho que eu ia falar Jack, aí eu misturei Becca com Jack. A gente vê a cena da Becca e do Jack indo até o quarto do Brad, porque eles dividiam o quarto, né, o Brad e o Jack. E eles encontram ele lá, pendurado, né? E aí eles tiram ele de lá e tal.
e fica aquela reviravolta, nossa, né, ele vai morrer, tentou tirar a própria vida. Por quê? Porque ele foi rejeitado pela Becca. Porque nada da vida dele dá certo. O garoto é rico, tem pais, né, com uma ótima condição, está numa faculdade, tem 18, 19 anos, ou sei lá, uns 20, 21 no máximo, né? Ele está terminando a faculdade, então deve ter mais ou menos isso aí, uns 21 anos. Vou me matar porque a garota que eu gosto não gosta de mim. É sério que a única coisa que ele tem, o único prazer de viver que ele tem na vida é a garota, por quem ele gosta? Não tem mais nada na vida dele que seja bom? Não existem outras garotas na faculdade ou em qualquer outro lugar para ele se relacionar? A Becca deve ser mais linda do que Eva, né? Que foi construída por Deus, né? Porque não é possível uma pessoa tirar a própria vida por causa de uma, né? De alguém que não lhe quer. É uma coisa assim que eu acho o cúmulo do ridículo. Né? Você morrer porque alguém não te ama. E aí, vamos lá, vamos em frente, tá? O livro não diz. O livro esconde, o autor esconde. Olha só, que artimanha capenga, né? Furreca que ele usou aqui nesse livro. Ele esconde qual foi o destino do Brad. Não fica explícito o que aconteceu com ele depois. Assim que tem essa cena, vem também uma cena da formatura deles nessa universidade, né? George Washington. E ele não está, ele não comparece. Né? E tá aquele clima ruim pelo que aconteceu e tal. A Becca se sente muito culpada e tudo mais. Só que o leitor, ele não vai ter certeza se o Brad sobreviveu ou não. E dá a entender que ele morreu, certo? Que a tentativa dele de tirar a própria vida deu certo. E ele não aparece mais na história, os personagens seguem a vida deles e tal, a Becca vai para outra universidade. Não, na verdade ela permanece em George Washington para fazer a pós-graduação. O Jack, ele consegue emprego com um senador, vai trabalhar para esse camarada, escrevendo discursos, e eles estão namorando, certo? Os pais deles sabem sobre o namoro, apesar de que... E aí vem a outra coisa fraquíssima dessa história. Olha só, presta atenção, a reviravolta do livro. Ó. A Becca acaba engravidando e ela, logo em seguida, casa com o Jack. Escondido, sem ninguém saber, tá? Tem que guardar segredo, porque se meus pais descobrirem que a gente casou, se eles descobrirem que eu, uma mulher adulta, fiquei grávida, em pleno século XXI, uma mulher adulta ficar grávida é o fim do mundo, aqui nesse livro, tá? Parece que a história se passa em 1900, porque naquela época era um absurdo uma mulher ficar grávida. Uma mulher adulta ficar grávida sem ter se casado e tudo mais. Hoje em dia, a história se passa em 2012. Hoje em dia é a coisa mais natural do mundo, uma mulher engravidar. Né? Se você está tendo relações sexuais frequentes com alguém, você vai engravidar, né? Se você não usa preservativos e tal. Ela e o Jack temem que na cabeça dela, o pai vai mandar matar eles, sabe? O pai vai deserdar eles, vai perseguir eles, vai tratar eles como se eles fossem vermes asquerosos, vai ser o fim do mundo, sabe? O mundo vai acabar, vai começar o Armagedon, o apocalipse, se os pais dela souberem, os pais dela e qualquer outra pessoa, tá? Souberem que ela engravidou e que ela se casou às escondidas. Porque esse é o segredo dela. Estar grávida e ter se casado com o Jack sem ninguém saber. Esse é o segredo dela. E aí ela, né, esconde isso dos pais e tudo mais. E você pensa assim, gente, o que tem de errado nisso? O que vai acontecer com ela se os pais dela souberem? É uma coisa assim, não tem, o que tem nisso? Sabe? O que tem de grave nisso? E ela passa o livro inteiro ali naquele drama, naquela coisa, meus pais não podem saber, isso aqui tem que ser um segredo assim, muito bem guardado, as 7 chaves e tal. E aí, tanto que o segredo que ela confessa no início do livro pra alguém, que a gente descobre depois que é uma... Não sei se é a filha da dona de um café que tem na cidade, em Summit Lake. Ela se sente aliviada por ter contado pra essa mulher que ela está grávida e que ela se casou com um rapaz que ela ama em segredo. E aí tá, né? Acontece isso com a Becca, tá? Ela está ali nesse relacionamento e tudo mais.
Num determinado momento da história, ela vai para Summit Lake, fica ali sozinha para estudar para as provas finais ali da faculdade, da pós-graduação dela. E ela fica nessa casa, que fica de frente para esse lago, as montanhas, está sozinha e recebe então a visita de alguém. Antes de falar quem é esse alguém, deixa eu contar o que acontece com a Kelsey, que é a outra personagem, né? Porque o livro vai intercalando, certo? Entre uma personagem e a outra. A Kelsey, ela vai então para Summit Lake para investigar, né, tudo o que aconteceu com essa garota, para escrever esse artigo. E ela logo de cara faz amizade com uma jovem, a Ray, que trabalha nesse café Miley ou Milley, acho que é Milley, que é o mesmo nome da dona desse café. E ela inclusive também conhece essa dona, né? Porque ela quer conversar com a filha dessa dona, desse café, porque a Becca contou um segredo bombástico para essa filha, que é esse segredo aí, tá? Dela estar grávida e dela ter se casado em segredo com o jovem que ela ama e que os pais dela sabiam que eles estavam juntos. Então, assim, nossa, ela ter casado com ele é o fim do mundo. E aí, ela quer encontrar a filha dessa Miley, ou Milley, vou chamar ela de Milley, pra saber dela, né? Qual é esse segredo bombástico que a Becca esconde de todos, de tudo de todos. E que ela só contou, só revelou, né? Só confessou pra essa mulher. Só que essa mulher foi embora da cidade porque tá todo mundo perturbando ela, todo mundo querendo informações dela, porque ela foi a última pessoa com quem a Becca conversou, né? Esteve ali presente antes da morte dela, certo? E tem também um diário que a Becca estava escrevendo e provavelmente ela colocou ali coisas muito importantes, informações assim tenebrosas nesse diário. Talvez até a identidade do assassino. E aí a Kelsey também quer encontrar esse diário, que está desaparecido. Ela acredita que a polícia conseguiu pegar esse diário, confiscar esse diário, e que a polícia está escondendo esse diário e as informações dele por algum motivo. Tem o delegado da cidade, que eu esqueci o nome agora, né, mas não importa muito. Ele também conversa com a Kelsey, né, ela vai até a polícia, né, até a delegacia para poder pegar o máximo de informações sobre a investigação. Ele dá tudo de mão beijada para ela, né, porque como a polícia estadual tomou conta do caso, e a polícia estadual, tá? Ela quer esconder alguma coisa. Ela tá meio que travando as coisas. Tem alguém muito importante por trás de tudo isso, né? Porque eles meio que estão protegendo alguém. Eles não querem que esse caso seja solucionado. A polícia, tá? E aí, então você pensa assim, né? O leitor é induzido a pensar, deve ter, a pessoa que está por trás de tudo isso deve ser alguém, assim, muito bombástico. E como tem um senador na história, eu acreditei, né, em alguns momentos, que tivesse sido o senador. Que é o único personagem, a única figura aqui, tem duas no caso, né? Ou o pai da Beck, vocês veem com Beck, é Becca, Rafael, Becca. Ou foi o pai dela, né? Ou é o pai dela, que quer se tornar um juiz, né? Então ele é uma pessoa influente, poderosa, então talvez ele tenha feito aquilo com a própria filha, porque ela está grávida e se casou às escondidas. E isso pode acabar com a carreira de juiz dele. Nossa, que coisa... Olha, que aberração da natureza, né? Uma pessoa, uma mulher adulta, ficar grávida e se casar com um namorado, né? Olha só. É o fim do mundo, essas duas coisas. É o suprassumo do ultraconservadorismo, né? Uma pessoa temer pela própria vida porque ficou grávida e porque se casou com o rapaz com quem ela já namorava há um ano, né? E aí, o outro personagem poderoso da história era esse senador. Mas logo, logo a gente descobre que ele não tem nada a ver com a história. Esse senador só existe na história porque o Jack vai ter pego o jatinho dele para uma viagem e ele vai morrer nesse jatinho. Esse jatinho vai cair e o Jack vai morrer. Esse senador só existe na história para isso. Porque o autor quis que o Jack morresse nesse jatinho, né, desse senador. Para justificar, né, por que a Becca, por que a Becca estava sozinha, né, na beira do lago em vez de estar com o namorado dela, certo? Como ele estava num trabalho muito importante, ele não pôde estar com ela. E ele morreu também, né, antes dela morrer também. E aí, a Kelsey, ela tem a ajuda dessa Ray, que se torna amiga dela instantaneamente, tá? Tem a ajuda do delegado, que dá tudo de mão beijada, toda a investigação que ele e a polícia local de Summit Lake fez, dá tudo de mão beijada pra ela. Ou seja, tem vários... O autor usou de vários artifícios, várias
tramóias, digamos assim, ao longo da trama, para facilitar completamente a vida da outra protagonista, da Kelsey. Ela não tem praticamente trabalho nenhum aqui na história, para investigar nada, para descobrir nada. Porque tudo chega de mão beijada para ela. Ou através de diálogos, né, alguém explicando tudo para ela, né? Ou através de outra pessoa fazendo tudo por ela, facilitando tudo para ela. Então tem esse delegado que facilita tudo para ela. A Ray também dá informações que facilitam a vida dela, a investigação dela. Tem um médico na história que eu acho que se chama Peter, que, né? Eu já estou lendo outros 2 livros, porque eu sou assim, eu leio um livro físico quando estou em casa e um e-book quando estou na rua, né? No trabalho, no ônibus e tudo mais. Então eu já estou misturando tudo. Então às vezes eu esqueço o nome do personagem por causa disso, porque eu termino de ler um livro e já começo o outro, pra, né, o canal não ficar sem vídeo. E aí, esse médico também facilita tudo para ela. Ela, na primeira conversa que ela tem com ele, para meio que ver ali as informações, né, do cadáver e tudo mais, entender qual foi a causa da morte e tal, ele não tem essas informações, porque essas informações também foram tratadas como informações confidenciais. Alguém muito poderoso mandou que essas informações fossem confiscadas, que ninguém tivesse acesso a elas. E aí, ele também se propõe imediatamente. Ele acabou de conhecer a mulher, conversou com ela por, sei lá, por 10 minutos e já decidiu que vai colocar a carreira dele e a vida dele em risco para ajudá-la. Beleza, né? E aí eles meio que formam um parzinho ali e tal, né? Também rola um romancezinho entre eles no finalzinho do livro. E ele até invade, né, meio que um instituto médico legal ali da cidade para pegar aí esse laudo, essas informações, né, sobre o cadáver da Becca. As informações de qual foram as causas da morte. E aí, através disso, que a Kelsey descobre que ela estava grávida e tudo mais. Fica então aquela questão, né? Logo depois dessa informação de que ela estava grávida, a Kelsey já começa a ter certeza que o Jack, tipo assim, que esse marido secreto da Becca, porque a princípio ela não sabe quem é também, com quem da faculdade que ela se relacionou, né, que ela se casou em segredo, a Kelsey acredita que foi ele, que ele é o culpado, que ele que causou a morte da esposa, né, da amada. E aí a gente sabe então que é o Jack, que ela está se relacionando com o Jack. E fica essa coisa assim, né, um mistériozinho, bem pequenininho, de que ele talvez tenha feito isso com ela. Só que como ele morre no acidente do jatinho, não foi ele. Então quem teria sido? E aí vem a reviravolta das reviravoltas, no final do livro, que a pessoa que fez tudo com ela, o assassino da história, é o Brad. O cara que a gente foi induzido a acreditar que estava morto, porque ele tentou, né? Então a gente acredita, o livro induz a gente a acreditar que ele estava morto. Por quê? Porque o autor queria fazer essa reviravolta no final do livro. E de reviravolta não tem nada. E ele ficou 1 ano isolado ali, em Summit Lake, remoendo sua obsessão pela Becca, seu trauma, sua frustração, porque ela não ama, porque o amigo dele traiu ele e tal, essa coisa toda, etc. Ele é extremamente obcecado por ela, ele também é um psicopata, e aí ele vai até lá para tirar satisfação com ela, 1 ano depois. E aí ele vê que ela está grávida e tal, etc, etc. E aí o que ele faz? Ele começa então a fazer o que ele faz com ela no começo do livro. Ele começa a espancar ela, começa a destruir tudo na casa e consuma, né? Ele viola ela ali e tal e depois mata ela. E aí o autor, como ele não tinha clímax desse livro, como ele não tinha nada assim de novo para apresentar, o que ele faz? Que é mais uma prova da pobreza dessa história, desse livro, tá? E da falta de competência do Charlie como autor, nesse primeiro livro. Não sei os demais. E nem vou saber, porque eu não vou gastar meu dinheiro com nenhum livro desse camarada de novo, tá? Se alguém me der os livros dele de graça, aí tudo bem, eu leio. Vou ver, vou pensar também, mesmo de graça, né? Se eu leria. Mas gastar o meu dinheiro com outro livro dele, não, isso não vai acontecer. Como ele não tem história, como ele não tem nada para colocar ali de realmente relevante, importante, reviravoltesco, né, impactante e magnífico nesse final,
que ele faz? Ele reconta com outras palavras a mesma cena inicial do livro. Ele conta tudo de novo, a gente já viu aquilo acontecer, a gente já leu lá no início do livro, mas ele faz questão de contar tudo de novo, toda a violência e o estupro e tudo mais que acontece com a Becca. O clímax do livro, do final do livro, é você ver uma cena que você já viu. É para você reler a cena que você, com outras palavras, que você já leu no começo do livro. E durante o livro, assim, as cenas da Becca já vão revelando, de forma antecipada, as coisas que a Kelsey vai descobrir nos capítulos seguintes. Então, quando a Kelsey descobre os segredos, que de segredo não tem nada, né? As coisas impactantes e incríveis e extraordinárias que envolvem a Becca, que de incrível e de extraordinário não tem nada, o fato dela estar grávida e dela ter casado em segredo com o namorado dela. O que tem de mais nisso? É o que sustenta a história desse livro, o mistério desse livro. Ela então assim, o leitor, ele já descobre num capítulo qual é o mistério, o segredo, e no capítulo seguinte ele tem que ler um capítulo inteiro daquela se descobrindo a mesma coisa que a gente já descobriu, que a gente já sabe. Ou seja, não tem construção de mistério, não tem construção de suspense, não tem nada. Você vai lendo e aí o livro termina com a Kelsey descobrindo, né, que o Brad foi quem fez tudo e tudo mais. Depois que ele faz o que ele fez com a Becca, ele, né, de novo tenta, né, e dessa vez ele consegue. E aí a Kelsey escreve o artigo dela e tudo mais. Ela começa então a se relacionar com esse médico. Eles começam a se conhecer e tal. E ela volta para a vida dela, né? Publica o artigo e meio que supera. Ela volta, faz uma caminhada ali no bosque, onde ela também foi estuprada. E o autor só jogou isso aqui na história dela ter sido estuprada para ela ter um porquê dela ter empatia pela personagem, pela Becca. Foi assim, uma coisa completamente de mau gosto do autor ter feito isso. Eu vou matar a minha personagem, né? A vítima do meu livro vai ter sido estuprada, e a protagonista do meu livro, que eu considero a Kelsey, a protagonista, né, viva do livro, ela também vai ter sido estuprada, porque isso meio que vai ser um elo entre elas terem sido estupradas. E aí, o livro termina assim, né? No final deu tudo certo, e a gente descobre essas coisas, e é esse o suspense do livro. O suspense do livro é um personagem que a gente achou que a gente foi enganado, né? Foi induzido a acreditar que estava morto, não estava morto. E ficou um ano remoendo, né, o rancor dele pela personagem, e ele quase destrói a casa com a personagem dentro por causa disso, porque ele estava muito magoado com ela. E ela grávida, e mesmo assim ela devia estar mais ou menos com uns 5 meses aí, né, de gravidez. E ele, né, faz o ato e depois, né, termina ali de acabar com a vida dela. E aí, o outro mistério, o outro suspense do livro é o fato de que a Becca casou em segredo com o namorado dela e que ela estava grávida, que ela tinha um filho dele. Sendo que o cara ele não é de boa família, não é rico, mas ele fez uma faculdade, ele arrumou um bom emprego como senador, ele não vai se tornar um advogado e tal, mas ele tem condições de ter um ótimo emprego. Então assim, o que tem de errado com ele? Não tem nada de errado com o Jack. Para a família da Becca e para Becca temer tanto que a família dela saiba que ela está grávida e que ela decidiu se casar com o cara, sem falar com ninguém. Se ela tivesse casado com um mendigo, achou um mendigo ali na rua e casou com ele, tudo bem. Aí sim, ela fez uma grande burrada e ela tem motivo para achar que os pais vão execrar ela. Mas ela casou com um rapaz, né, que concluiu a faculdade. Fez uma coisa errada ali na faculdade? Fez, porque ele que acabou levando a culpa do exame lá que foi roubado, né? Mas ele concluiu a faculdade. Tenho quase certeza que ele se formou. Ele já tem um emprego com um senador que tem chances de que vai se candidatar à presidência. Então, assim, o cara tá em ascendência na vida. Então, qual é o problema dela se relacionar com ele, dela ter se casado e ter um filho com ele? Não tem nada. O que impede? O que faz que a personagem... que esse seja o segredo bombástico da personagem?
Em nenhum momento teve uma cena aqui mostrando que o pai da Becca é extremamente controlador, extremamente violento, extremamente problemático. Ele foi sarcástico, desprezou um pouco o Jack, pelo fato do Jack não ser, né, de boa família. Sim, mas não teve nada ali que provasse, que mostrasse, olha, meu pai é terrível, então ele não pode saber. Não teve nada. Não teve. Se teve, eu já esqueci. Só se for isso então, né? Só se eu já esqueci. E é isso, gente. Olha, extremamente frustrante essa leitura. Eu estava esperando suspense, não recebi suspense nenhum. Aí teve drama, mas o drama é horrível, sem graça nenhuma. Teve romance aqui, mas também não vi química nenhuma nos personagens. Não tive empatia nenhuma por eles dois. Tanto faz, né? Tanto faz, tanto fez. Tanto que na cena que o Jack morre, eu falei, foi, e aí? Olha, esse é o livro, tá? Que esse camarada escreveu. É o livro que está aí, espalhado pelo mundo inteiro, né? E eu fico me perguntando qual o problema dos editores que publicaram esse livro aqui, incluindo o editor, né? Incluindo a Faro, tá? Porque, gente, não tinha nada melhor. Não tinha nada melhor para ser lançado. E não estou me referindo apenas a Faro, estou me referindo à primeira editora que publicou esse livro, tá? Não tinha nada melhor, não tinha nenhum autor mais promissor, mais, sabe, realmente talentoso, como diz aqui, um grande talento. É difícil, hein? É muito difícil. Ser leitor, às vezes, em alguns casos, porque... E falo agora também como autor, porque tem muita gente, tá? Não são poucas. Tem muita gente querendo uma oportunidade para lançar um livro, para ter uma carreira literária. Tem muita gente se empenhando, correndo atrás, dando o seu melhor, escrevendo histórias incríveis que ficam literalmente no limbo, porque nenhum editor, em qualquer lugar do mundo, dá trela para aquela pessoa. Se aquela pessoa não tem seguidores, se aquela pessoa não tem uma plataforma, não tem fama já, em alguma instância, você não vai ser publicado. Se você não tem um prêmio literário importante no seu currículo, você não vai ser publicado. Se você não conhece alguém, né, da mídia, se você não conhece alguém da editora, de alguma editora, você também não vai ser publicado. Muitos talentos de verdade estão a ver navio. Enquanto que uma aberração literária dessas tá aí, né? Disponível nas editoras. E é isso. Falei pra caramba nesse vídeo, hein? Se você teve paciência de assisti-lo até aqui, muito obrigado, tá? Acho que é o maior vídeo que eu já fiz pra esse canal, né? Mas só falei tudo que eu falei aqui pra te alertar, pra você não gastar seu dinheiro comprando esse livro, tá? Se você quiser gastar, fica a seu critério. Você é dono do seu dinheiro ou dona do seu dinheiro. Mas fique sabendo que você vai, né? Gastaria muito melhor o dinheiro que você vai gastar comprando esse livro, você gastaria muito melhor comprando arroz, feijão, açúcar, né? Óleo, para você alimentar a si e a sua família, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau!